Essa é uma produção da sociedade civil com apoio da Fundação de Cultura da Cidade do Recife e Secretaria de Cultura do Recife, através do edital de ocupação da Freicaneca FM. Olá, meu povo, ouvintes da Freicaneca FM. Eu sou Surama Negromonte, sou fotógrafa, jornalista e também produtora cultural. Sou uma mulher preta, de cabelos cacheados, curtinhos, com uma mecha branca para dar aquele estilozinho. E estou aqui com Ilana. Oi, gente, eu sou Ilana, produtora audiovisual, mãe de Inácio e uma curiosa nata, mulher negra, gorda, de 1,70 m e com cabelos cacheados curtos. E hoje damos início ao nosso primeiro programa Ser Mulher, aqui na Rádio Freicaneca. Mas antes de iniciar o nosso programa, o que tu acha, Ilana, da gente falar um pouquinho sobre o que vai rolar por aqui? Bora explicar para o povo. O programa Ser Mulher vai rolar toda semana aqui na Rádio Freicaneca, com uma temática diferente. E claro que a gente abre a roda e recebe convidadas incríveis para a troca ser ainda melhor a cada programa. É isso mesmo. Teremos um espaço para as mulheres ampliar a sua voz. Sabe quando a gente está numa roda de conversa, conversando sobre tudo, que parece um divã coletivo? É exatamente a ideia do nosso programa. E para o nosso programa de estreia, escolhemos iniciar com um tema super delicado, mas ao mesmo tempo muito necessário. Não é nada fácil assumir, mas acredito que muitas de vocês vivem neste lugar e talvez não se compreendem muito bem ou muitas vezes não saibam lidar com a famigerada, a vulnerabilidade. Nosso tema de hoje é: até onde é possível vivenciar a vulnerabilidade feminina? Pois é. E aí a gente trouxe aqui a definição sobre vulnerabilidade. A vulnerabilidade vem do termo inglês vulnerability. Perdoem aí o meu inglês, tá? Porque é sobre isso também. Que significa qualidade ou estado de exposição à possibilidade de ser atacado ou prejudicado, física ou emocionalmente. Uma janela de vulnerabilidade é um período de tempo dentro da qual as medidas defensivas são diminuídas, comprometidas ou ausentes. Qualidade ou estado do que é ou se encontra vulnerável, ou seja, frágil, delicado e fraco. A vulnerabilidade é uma particularidade que indica um estado de fraqueza que pode se referir tanto ao comportamento das pessoas, como objetos, situações, ideias e por aí vai. Então, simbora, porque, como falamos lá no começo, não estamos sozinhas. E, para compor a nossa roda de hoje, convidamos ela, que é mãe de Odara, professora, arte educadora, artista, iluminadora cênica. Meu Deus, é tanta coisa essa mulher. Se apresenta para a gente, Nathalie Revoredo. Oi, gente, licença para chegar aqui nessa roda, com os corpos visíveis e invisíveis. Muito grata, primeiramente. E que bom que são vocês que estão aqui também. Sou Nathalie Revoredo, recifense. Nesse exato momento estou vestindo a roupa branca, tenho cabelos no ombro claro, sou uma mulher branca, dos olhos claros. Eu sou tudo isso. E tantas outras coisas que a arte, né, o fazer artístico nos coloca, né? Então, vamos começar agora Bora essa roda, começar. essa abertura feita por Nathalie. Então, vamos lá. Eu acho que a gente poderia começar conversando sobre se você, Nathalie, tem medo da vulnerabilidade. Acho que essa é a pergunta, né, que ronda todas nós. Assim, acho que eu não vou começar respondendo, mas eu acho que essa é uma pergunta acaba sendo muito incomum nesse nosso universo feminino, né? Acho que todo mundo tem um pouquinho de medo da vulnerabilidade. Pô, a gente vai aprendendo a conviver com ela. Mas vai, Nathalie, responde. Tu tem medo da tua vulnerabilidade? Rapaz, eu tenho muito medo de muita coisa. Só que eu acredito que a vida nos coloca em lugares e situações que são cabíveis, né? Com a nossa força, em paralelo com a nossa vulnerabilidade, de olhar para as situações. Entendo que existem muitas camadas nesse permear da vulnerabilidade, né? Acredito eu que
somos mulheres, mas cada uma aqui ocupa uma camada social, uma história, uma vida, narrativas completamente diferentes. E um medo que é meu não é seu, né? E eu tenho muito medo de andar na rua sozinha. Hoje, seja de manhã, de tarde, ou de noite, ou de madrugada. É engraçado você trazer isso, porque a gente, só por ser mulher, a gente não consegue se sentir segura em sair na rua. Sim, eu acho que é o principal, né, amiga? A gente acaba se colocando, o nosso estar, ser mulher, como tu falou, já coloca a gente diante de várias vulnerabilidades que estão ali expostas, né? Tipo, a gente acaba que a gente nem alcança o nível das coisas. E quando a gente se vê, estamos em algumas situações que a gente precisa, às vezes, observar, se colocar no lugar do outro e entender que aquela vulnerabilidade, que aquilo está acontecendo ali, sabe? Só antecipando, assim, a gente abriu uma caixinha no Instagram, a gente vai falar dessa caixinha lá, mas trazendo para isso agora, a galera começou, as mulheres, eu pedi para mulheres colocarem, né? E aí elas colocaram coisas, e todas as coisas, eu me vi em todas. Então, às vezes, a gente está naquele lugar, mas a gente nem sabe que está passando por aquilo, sabe? Uhum. E por isso que a gente trouxe para o nosso primeiro programa esse tema, que eu acho que todo mundo, né, vivencia a vulnerabilidade de fato, mas às vezes não tem, é como a Ilona disse, às vezes não tem nem noção que está numa situação. Eu acho também assim que, tipo, eu entendo a vulnerabilidade como exposição, né? E o fato da gente se expor para o mundo, para o outro, causa um receio, né? E eu queria saber de você, assim, se em alguma situação de vida, de relação, de vivência, se você já passou por esse lugar e ter medo de expressar o seu sentir para o outro. Sim, diversas vezes. Acho que talvez todos os dias, né? A depender principalmente do território que a gente vá se colocar, se expor, os medos, eles são acionados com mais facilidade, né? E eu, escutando vocês falarem, eu fico pensando no quanto que nossos corpos, eles são movidos, são estruturados, né? Nossas emoções, nossas memórias, elas nos formam a partir dessas exposições mesmo, né? A partir dessas relações que a gente vive, né? Seja conosco, seja com um companheiro, uma companheira, seja na rua, seja com um desconhecido, uma desconhecida. Do quanto que isso vai formando a gente, né? E do quanto que isso é importante de ser falado. Porque eu só consigo falar, e ainda limitada, sobre vulnerabilidade, porque eu tenho consciência de algumas etapas dela, de algumas informações, algumas injeções, né? Algumas coisas que eu vivi que eu tomei consciência e disse, eita. E quando foi que tu tomou essa consciência? Quando foi que tu entendeu que isso era vulnerabilidade? E qual foi o despertar da tua vulnerabilidade? Quando eu percebi que eu era mulher, quando eu me entendi mulher numa sociedade. Pesado, hein? E traz pra gente essa coisa tu falou, né? Eu acredito perfeitamente nisso aí que tu falou, que a gente acaba sendo essa construção de sentimentos coladinhos, né? Tipo aquele, entre aspas, aquele amontoado de vivências que a gente vai construindo no decorrer da nossa vida. E só o fato da gente ser mulher já traz a gente para umas vivências tão diferentonas, né? Já coloca a gente em contato. E aí a gente fala, às vezes, com uma coisa meio negativa, mas eu também acho que o fato de ser mulher me coloca, talvez a maternidade, agora me veio isso, em contato com essa vulnerabilidade, mas também numa coisa positiva, no sentido de me permitir sentir algumas coisas. Eu acho que quando eu escolhi ser mãe, eu tive esse privilégio de escolher ser mãe, mas porque eu queria estar em contato com essa... Claro que a gente nunca espera, tá, gente? Tipo, tô falando isso porque existe uma projeção e existe a realidade. São duas coisas que estão em dois pontos diferentes. Mas calma, que a gente vai falar sobre isso mais lá na frente. Vamos. Mas é que a amiga acaba que traz muito para esse lugar. E aí eu me
falar dessa coisa do sentir, do se abrir, quando a Natália falou, não, eu entendi quando eu me percebi que eu sou mulher. Não que a maternidade tenha me dito isso, sabe? Eu acho que muito antes disso eu me entendi como mulher. Mas muito mais essa coisa de a gente acaba se permitindo, ou às vezes é obrigada, né? É treinada a se abrir de uma forma que a gente acaba entrando em contato com algumas coisas que são pesadas, né? Que a gente não queria estar vivenciando, mas às vezes a gente consegue ter uma sensibilidade, uma percepção por conta dessas vivências muito maior sobre a vida, muito maior sobre o sentir mesmo, sabe? Aproveitando que estamos falando sobre, eu queria saber de vocês como foi que vocês, o sentir de vocês, como foi a reação de vocês quando vocês estiveram pela primeira vez identificando a vulnerabilidade de vocês, que vocês entenderam o estado vulnerável de vocês, como é que vocês vivenciaram isso, né? Eu não lembro a minha primeira vez, tá? Tipo, eu só queria dizer... Para começar isso, eu acho que a gente, desde criança, a gente está sendo se colocado ali, né? Eu acho que a partir do momento que a gente já se torna uma menininha, a gente já vive em estados de vulnerabilidade, principalmente dentro de casa. Isso é uma coisa que hoje, sendo mãe de uma menina, eu discuto muito, né? Da vulnerabilidade que minha filha com 2 anos já pode vivenciar. E não falo só uma vulnerabilidade de levar uma queda ou de levar um tapa, uma mordida de um coleguinha de sala. É uma vulnerabilidade sexual, uma vulnerabilidade de toque, uma vulnerabilidade, sabe, que enquanto menina, adolescente, mulher, eu cresci numa casa onde eu vivia vulnerabilidades com pessoas dentro da própria casa. Então, isso é um start que me aciona muito, muito forte, sabe? Então, eu acho que a gente acessa a vulnerabilidade muito cedo. O que eu acho incrível também, sem o romance dessa situação, mas nos coloca em estados de bicho, de alerta, de posição, né, de ataque, e não só ataque, mas de proteção, né, porque a gente também precisa, as meninas precisam aprender a se proteger, né, quase sempre a gente vem, depois de muita queda e muita lapada, aprender a se proteger, a gente já precisa atacar e se proteger, ou se proteger para atacar, e começar a entender que essa vulnerabilidade ela caminha com nossa força. Né? Que esses momentos de tensão, de pré-queda, de pré-abismo, são momentos onde acionam ações muito rápidas, né? O corpo age a essa situação. Assim. Então, a gente precisa, enquanto mulheres, em nossa grande diversidade, entender que isso também é força, isso também, né, corre nessa mesma pista, sabe? Olhando para o mesmo lugar. Isso era uma coisa que eu quero trazer muito ainda, falar sobre o poder da vulnerabilidade, né? Então, mas precisamos ir para os intervalos agora. Antes, eu só queria dizer assim, uma das coisas que a gente anotou aqui, mas que faz o link com o que tu falou, é que lidar com a vulnerabilidade é parte do processo, né? Esse processo diário. E aí eu acho que a gente vem no próximo bloco. É isso, gente. E agora a gente vai precisar dar uma pausazinha para tomar uma aguinha por aqui. Vocês também aí de casa, parem, vão lá, tomar a aguinha de vocês, mas voltem rapidinho, porque é bem rapidinho mesmo, viu? Para o segundo bloco, que vocês já viram, né? O que está por vir aí. Então, estamos aqui aguardando vocês. Olha aí, já voltamos bem rapidinho, tá vendo vocês? Eu queria retomar iniciar, na verdade, né, esse bloco, mas retomando o que a gente estava falando antes, porque eu acho importante trazer uma percepção que eu tive a primeira vez que eu estive de frente com a minha vulnerabilidade consciente, de maneira consciente, que foi na terapia. Claro, né? Óbvio, né? Melhor lugar. Não que eu já vivenciava a minha vida toda, como a Nathalie falou, né? A vulnerabilidade, mas eu não entendia a vulnerabilidade. E aí eu tive, há pouco tempo mesmo, assim, acho que há uns 7 anos atrás, é que eu entendi o que era vulnerabilidade e como a vulnerabilidade poderia se transformar em um processo positivo
pra mim. E aí, primeiro, a primeira reação que eu tive foi de chorar, porque eu olhei e disse assim, meu Deus, quem é essa mulher? Porque não fazia sentido o que eu ditava, o que eu fazia, como eu me comportava, com o que de fato eu era. E eu só tive esse entendimento quando eu me permiti estar vulnerável. E aí, quando eu entendi quem eu era e como eu poderia usar a potência dessa força, da minha vulnerabilidade, ao meu favor, é que a minha vida se transformou. Viu, galera? Terapia é vida. Mas, amiga, o que eu acho massa, e eu queria entender como foi que tu fez virou essa chave, assim, no sentido, tipo, em termos práticos, como tu transformou essa angústia, né? Porque antes de você entender o sentimento e não nomear, por isso que é importante a gente nomear as coisas, porque tudo vira angústia, né? Ah, eu tô triste, eu tô angustiada. E aí, quando a gente começa a nomear as coisas, a gente começa a dizer, não, o que eu tô sentindo é isso, o que eu tô sentindo é aquilo. Isso. E como foi que tu conseguiu fazer essa virada de chave de dizer, não, eu tô me sentindo vulnerável e isso aqui vai ser bom pra mim por isso. Sabe? Então, primeiro, eu me aceitei, né? Eu percebi que eu me colocava para a sociedade como uma surama que eu não era. E aí, esse foi um dos meus grandes choques, porque eu me colocava como uma mulher forte, não entendo a vulnerabilidade como algo fraco. Mas o que eu quero dizer assim, como a sociedade implica, né? Eu me colocava como uma mulher. A gente não consegue ser forte o tempo todo, Exatamente. né? E uma das coisas que eu coloquei aqui é que a vulnerabilidade coloca a gente nesse lugar de pedir ajuda, né? Total. E a mulher, ela é sempre a pessoa que está ajudando. Ela nunca é a pessoa que está sendo ajudada, né? Exato. E quando a gente é ajudado por outra mulher. Exato. Mas voltando, e aí quando eu me percebi e me aceitei com as minhas falhas, foi quando eu tive o entendimento de virar a chave. E aí eu entendi como eu funcionava e como eu poderia botar isso em prática ao meu favor. Foi dessa forma que eu entendi e virei ela como força, né? Eu usei a minha vulnerabilidade como força. Nath, eu acho que tu pode falar. Assim, me veio agora, na fala de Surama, o teu espetáculo, né? Que vocês montam. Me conta um pouco desse processo, porque eu acho que combina muito com isso, com essa transformação de trazer as vulnerabilidades para a roda e transformar isso em arte, em força. Conta pra gente um pouquinho como é esse processo. Eu acho que é um caldeirão de vulnerabilidades, né? Acaba sendo uma grande colcha de histórias que permeiam tudo isso aí que tu fala, da vulnerabilidade, a raiva de acessar isso, a consciência, né? O prazer de saber que a gente é isso, é negativo aqui, é positivo aqui, né? E nesse lugar desse espetáculo, né, que se chama Sussuaranas, Mulheres em Fuga, que a fuga já é um lugar de vulnerabilidade e de muita força, porque não somos educadas às fugas, a sermos as agentes de estratégias de ação, né? A gente é sempre aquela educada para ser a silenciada, calada e a que obedece. Né? E a fuga é um lugar para a gente também. Eu quero fugir. Quantas vezes na minha maternidade, principalmente no meu primeiro ano, eu não quis fugir, sair louca correndo. Amiga, quem não quis fugir tá vivendo errado. E isso é outra coisa. Aquela que dita a regra, mas não, é porque, enfim, só quem viveu sabe. Isso. E outra coisa, a vulnerabilidade também é isso, né? Isso. De você sair, de você pedir ajuda, de você não aguentar, de você não resistir, de você dizer assim, eu não aguento. Isso. E tá tudo bem, também, né? E aí esse encontro, né, que é proveniente de um projeto também de estudo, de pesquisa, que tem a ver com todas essas interseções de linguagens, né, principalmente a dos elementos visuais, que é o que eu trabalho, né, que é luz. Como é que a luz, ela costura uma dramaturgia cênica através do movimento corporal e através do movimento do todo, né, dessa cena. Como é que é isso? Como é que a arte, ela traz para o emocional, né? Ela traz as memórias, como é que a gente trabalha esse autoconhecimento real, nu e cru,
né, sem romantizar o autoconhecimento, trazendo para as consciências enquanto arte, enquanto criação de uma dramaturgia cênica, né, olhando para essas dores, para essas feridas, para esses sabores e amores, né, porque eu acho que começar a dar nomes e ter consciência das coisas é encontrar muita coisa boa também. Então, como é que a gente pegou tudo isso e criou, né? Chorando, sorrindo, umas caindo, outras levantando. Eu vejo esse encontro para esse trabalho como um grande território de suporte. Total. Porque quando a gente está vulnerável, a gente precisa de suporte. Né? Quando a gente chora, a gente precisa de um acolhimento. Quando a gente está com fome, a gente precisa comer para continuar caminhando. Então, eu fui encontrando com essas mulheres, hoje somos quase 20, 18 de cena, eu acho. A gente foi encontrando juntas, que é muito doido, né? Porque é uma necessidade coletiva. Por mais que eu venha com a minha história, eu sou completamente diferente de vocês. E vocês entre vocês, e diferente dela, e diferente da outra, e diferente... Mas quando eu começo a falar da minha história, linka a tua, enraiza na tua, que enraiza na dela, e que as dores e os amores, eles vão se conectando. E aí eu vou vendo também que a minha história, tipo, meu irmão, eu vivo muito tranquila. Eu vivo muito Dá um boa. certo conforto. Fulana ali, minha gente, como é que ela consegue, sabe? Então, O acolhimento começa aí, entendeu? na conexão, E aí, pronto, era a palavra que eu ia levantar aqui. no encontro. Porque eu acho que a vulnerabilidade é esse lugar de conexão. E de- Eu acho que é só através dela a gente tem uma conexão verdadeira. Honesta. Exatamente. Sem amarras, né? E a gente consegue, eu consigo ter consciência da minha história quando eu escuto a tua também. Porque às vezes a gente vive essa situação e não consegue dar nome a ela, porque a gente não acessa tudo, a gente não foi educada a ter nomes. Eu estou sentindo dor no meu... Onde? Não sei. Exato. Não sei onde. Tudo Não vira sei corpo, onde. né? Tudo vira corpo. E aí, tipo, eita, Ilana falou isso. Poxa, é isso. É aí nesse lugar. Eu li uma frase esses dias que eu achei fantástica, que falava assim, não vou lembrar quem foi, muita gente, mas que dizia assim, quando você vivencia sua vulnerabilidade, você conecta, você fala com o coração e se conecta com o coração do outro. Sim. E eu achei isso fantástico, porque para mim representa muito a vulnerabilidade. É isso, né? É a partir do momento que eu me permito sentir e vivenciar de fato e de direito, eu automaticamente vou atrair, que eu acredito muito nisso, essa mesma intuição, essa mesma conexão. Né? Porque aí você entra na frequência, né, da pessoa, você começa essa coisa da identificação. Aí muito se fala sobre eu acho que vulnerabilidade virou um termo muito falado depois das redes sociais, ainda mais, porque as pessoas se expõem muito, né? E aí muita gente expõe o que quer, mas muita gente trouxe esses dois mundos. A gente tem os recortes da vida perfeita, que sempre desconfie, e a gente também tem essa rede social para se conectar com pessoas que a gente faz, como eu vejo. Nath colocou uma story de Odara, tá super ralado a adaptação escolar. E aqui do outro lado, estou eu, no processo ralado da adaptação escolar. Ela podia só estar dizendo, primeiro dia de aula, entendeu? Então, assim, essa vulnerabilidade, esse se permitir se abrir, também vem desse lugar da rede social e que também gera essa conexão. Mas eu queria, antes de tudo, que tu falasse do resultado dessa colcha de retalhos e do espetáculo. Como é que as mulheres saem desse processo? Porque, amiga, pelo que eu acompanhei, é como um processo terapêutico, artístico, assim, é um negócio tão profundo. Demora um tempo, né? E aí eu queria que tu falasse um pouco desse resultado final, de como é, assim, Como é que as pessoas saem? Sim. Eu não vou saber responder essa pergunta. Não, mas com certeza vocês trocam aí no final e talvez tu tenha essa visão, assim, de como é, até pra a tua vivência, né, depois de passar por esse processo. Eu acho que, de repente, tu pode falar como é essa energia e esse momento de troca
entre vocês que estão no palco e a plateia? Também. É muito engraçado, porque quando a gente começou esse processo, que vem de um projeto de Corpo Luz, né, que é uma pesquisa, e a gente foi desaguando nisso, foi um dos momentos mais vulneráveis da minha vida. Eu digo que eu nasci delas, eu nasci desse encontro, eu renasci. Né, eu era com 1 ano e pouco, eu ainda num puerpério louca, destruída, com minha filha vivendo um processo escolar super difícil, porque ela não aceitava ir para a escola, então era muito difícil, muito doente também. Então foi um momento muito delicado, muito vulnerável, mas em compensação muito forte, né, de sustentação. Então é isso, eu não consegui não levar essa força que eu acessei para o espetáculo, porque o processo é tudo isso, né? O processo é o que a gente vive fora também. E a gente foi entendendo que essas vulnerabilidades, essas dores, elas em algum lugar geravam alegrias, contentamento, força. E aí a gente foi encontrando esse lugar da mulher crua, da mulher nua, Da mulher autêntica, né? que Exato. consegue acessar o bicho, sabe? Que é isso, né? Um grupo com tantas mulheres, mães, né? Que a gente conseguiu compilar isso. Como não acessar bicho se tem tantas mulheres mães, se tem tantas mulheres? Como é que a gente não consegue acessar isso? Como é que a gente não vai juntar essa força e botar a língua para fora chamando outras, sabe? Para mim esse espetáculo ele é um chamamento. A gente está chamando outras mulheres para somar essa força, sabe? É uma rede de apoio, né? Eu penso que é um exército, entendeu? Eu queria construir um exército de mulheres botando a língua para fora e gritando juntas, sabe? E se convidando, né, para sentir. E se Porque eu acho convidando. que do pouco que eu acompanhei, eu falo do pouco mesmo, porque eu vi os stories, li os textos, assim, pelas redes sociais, então acho que é muito pouco perto do que é Sim. mesmo. E eu senti esse chamamento, esse convite para sentir, para se permitir, se abrir e aproveitar esses sentimentos bons, ruins, e na mistura disso tudo se encontrar e se reconhecer e se conectar com a sua autenticidade. Eu acho Uhum. que a vulnerabilidade, ela traz isso, né? De você se conectar com a sua essência crua, como você bem trouxe. Quer momento mais vulnerável das nossas vidas do que um processo de parto? Não existe. Né? Eu acho que essa é a travessia mais vulnerável, que tudo pode acontecer com o seu corpo, né? Para além do seu corpo, porque nesse momento é uma criança, né, que a gente está convidando a fazer essa passagem. Não existe momento mais vulnerável e mais forte do que um parto, um processo de parto, né? Mas calma. Calma, vamos dar uma respirada, aproveitar para tomar uma água, se hidratar, que a gente vai para o intervalo rapidinho e já já a gente está de volta com o terceiro bloco do programa de hoje, que a gente vai entrar nessa história toda aí de maternidade e de parto. A gente já está ansiosa aqui. Então fica com a gente que a gente volta já já. Estamos de volta com o programa Ser Mulher. Foi rapidinho, não foi, minha gente? Deu para respirar, deu para beber uma aguinha. Agora que o bicho vai pegar, minha filha. Eu já tô aqui, ó, ansiosa. Então, como a gente iniciou no bloco anterior, já trazendo esse assunto sobre a maternidade e tudo, eu não sou mãe, porém tenho 2 sobrinhos que têm uma vivência diária com eles. Inclusive, eles me chamam de mamãe também. É uma relação bem forte, bem massa, assim. E eu acho, mas não tenho uma vivência na prática como vocês, né, que são mamães. Eu queria trazer uma curiosidade minha mesmo, assim. Como é que vocês, mães, né, lidaram pela primeira vez com essa questão da maternidade? Desde o processo de entender que estava grávida ao momento de executar, de fato, a maternidade. Amiga, a verdade assim, para mim, né? A minha verdade é que a gente vai vivendo.
né? A gente vai vivendo. A gente não tem uma... pronto. Uma das coisas que, quando eu descobri que eu estava grávida, porque, assim, eu achei que eu não... Eu fiz tudo para engravidar. Eu engravidei de primeira, assim. Tipo, bora, e foi. Quem sabe a história acha... É até engraçado. Porque eu estava no período fértil e disse, bora. Aí Lucas fez, bora. E aí foi. De primeira. Então, assim, eu nunca achei que eu estava grávida. Quando saiu lá o resultado, você é tomado... Assim, eu fui tomada por uma onda de medo, mesmo trilhando esse caminho. Você tem medo de tudo, assim, é um medo avassalador de, tipo, eu vou dar conta disso, e se, são muitos questionamentos. Eu imagino que seja um turbilhão, né? Que você tem uma vida, Mas, de repente, você tá em outra... Só que nesse momento do resultado, você ainda não tem essa consciência aí, entendeu? Pelo menos eu não tinha. Você não tem essa consciência até a criança sair de você, ou você, enfim, estar em convivência com a criança, né? Você não tem noção de que a sua vida antes da criança era uma e que você vai ter que ter outra vida. E este é o puerpério. É esse limbo que a gente vai, algumas coisas aceitando, algumas coisas aprendendo a viver, algumas coisas que a gente trabalha foi meu ponto alto de resiliência na vida, assim, eu acho que eu nunca fui tão resiliente. E como foi esse processo, Nath, para tu, depois, né? Que tava lá, o bebê tava lá, como foi essa fase? Ainda está sendo, né? Acho que para sempre será. Sim. Eu também venho de um recorte que eu escolhi, foi de primeira. A gente torceu para que viesse. A gente já tá sabia muito que era uma conectada, menina, né, hoje. Não, então, a gente nunca tinha trocado ideia, apesar da gente já se conhecer, a gente nunca tinha trocado ideia exatamente sobre isso, assim, passada. Foi de primeira, assim. E eu sei o dia 12 de julho, eu entendi que eu queria ter uma criança. E aí, no mesmo dia 12 de julho, no dia 14 de agosto, no dia do meu aniversário, eu descobri que estava grávida. Então, assim, só deu um mês só para conseguir acontecer mesmo, né? A marquinha no teste. Então... Eita, desculpa. Não, pergunte. Não, porque eu fico curiosa, né? Eu fico querendo saber. Quando é que foi o momento mais vulnerável, assim, que tu se percebeu dentro da maternidade, até então? Eu acredito que quando você vai vivendo com a criança, né, e entendendo, porque só sabe, a famosa frase, só sabe quem passa, ela é muito real, né? A maternidade você só vai saber se você estiver passando realmente ela, todos os horários, integral, madrugadas, né? Vê se tu concorda comigo, quando a gente chega com a criança em casa, da maternidade. Assim, Eu parei em casa. Então, mas aí talvez para tu... seja um pouco menos. Mas quando eu cheguei com o menino em casa, eu faço o quê com esse menino? Eu acho que eu comecei a entender que eu tinha morrido mesmo, de vez, assim, quando eu não conseguia fazer o básico. Quando escovar um dente já não era mais minha prioridade. Dormir já não era mais minha prioridade. Eu não conseguia me levantar para beber uma água, porque eu estava dando conta de um ser. Então, esse estado vulnerável, estressadíssima, né, de várias fissuras, né, seja fisicamente, seja subjetivamente, porque parir é um rito de passagem, né, é um ciclo de muita morte também, né, para gente que gerou uma vida, para botar ela aqui, para mim é uma completa morte, assim, a gente morre e a gente passa o puerpério morrendo muitas vezes, né, para poder se reerguer, para poder renascer, e fazendo um recorte muito específico que a gente introjetou outros medos, porque fomos mães puérperas numa pandemia, né? Então, para além do medo de o que é que eu faço com esse negócio molinho aqui agora, porque ninguém fala sobre maternidade, a gente não sabe o que é ser mãe. E ok, ninguém precisa nem ser mãe. Mas a gente não tem uma educação pautada e direcionada na empatia, inclusive da maternidade, inclusive com as nossas mães. Sim. E depois que eu me tornei mãe, foi que eu percebi o quanto... Não, você começa a ter uma outra visão dos seus pais, assim. Para mim é muito gritante isso. Essa relação vai para um outro lugar, você tem um outro... Você ressignifica isso intuitivamente. Assim, claro que tem uma consciência,
Mas, e eu que ainda minha mãe é a minha rede de apoio, aí é que mistura muita coisa, sabe? E para mim é muito interessante isso que vocês estão trazendo, porque a minha vida inteira, o meu sonho de vida, quem me perguntasse, era ser mãe. Depois, com a chegada dos meus sobrinhos, que eu faço um papel mais ativo junto com a minha comadre, eu desisti. E olha que eu não sou a mãe, né? Então, não tenho esse lugar. Mas só a minha parte como tia presente que eu faço... Já tá cansada, né, amiga? Meu Deus do céu! Eu digo, mães, parabéns. Mas a gente tá o tempo inteiro... É aquela coisa assim, o trem tá andando e tu tem que andar com o trem, entendeu? Porque é tu que tá dirigindo o trem, carregando, fazendo a carga e a descarga do trem, botando o combustível no trem e o trem precisa chegar, entendeu? Então, assim, a gente é multifunção e, nesse meio do caminho, a gente está tentando escovar um dente, a gente está tentando tomar um banho, a gente está tentando lavar o cabelo. Não, isso aí é uma Nossa, coisa que... era surreal. Eu sabia o dia que eu ia lavar o cabelo. Tinha uma programação para lavar o cabelo. Isso, é uma programação, é um evento. Fala pra gente um pouco, Nath, assim, porque para mim, não tem um lugar mais vulnerável que esse, assim. Da gente estar ali, ó, exposta, aberta. Assim, o parto, ele tem isso, né? Esse lugar da gente se abrir completamente, conexão com esse lado da gente, bicho e tudo mais. Mas, assim, eu acho que a vulnerabilidade do dia a dia, que é imposta pra gente no cuidar, é muito intensa. Assim, fala um pouquinho dessa tua construção do dia a dia, né? Desse cuidado e dessa tua relação com isso, assim, com estar vulnerável e tentar se resgatar e se olhar. Eu quero aproveitar também e já engajar uma pergunta aí, porque tu já respondeu uma vez só. Mãe tem a cabeça fraca. Talvez Eu não consiga me lembrar disso. Mas tudo. é só para saber se, dentro da tua construção, tu tem uma rede de apoio ou teve a rede de apoio e como foi esse processo. Eu aprendi realmente que a gente vai caminhar para sempre. Eu acho que até a criança se tornar um adulto e seguir, a gente vai seguir muito vulnerável, né? E precisando de... Eu preciso muito hoje das pessoas, mais do que eu precisava. Hoje eu vivo em função de uma pessoa que não faz parte da minha residência, do meu lar, se levantar, vir da casa dela para a minha, dar conta de Odara para eu estar aqui hoje, inclusive. Nesse exato momento, tem alguém com minha filha, porque senão eu não conseguiria estar aqui. Então, eu comecei a ir fluindo também, sabe? Eu disse, ai, minha gente, eu preciso, essa pessoa vai vir, vai dar certo. E ir conversando. Não deixar muita coisa imbricada, sabe? Sem transparecer mesmo as coisas, sabe? Eu preciso, é isso. Pai, preciso. Mãe, preciso. Fulana, preciso. Tive que refazer todas as minhas amizades, sabe? Hoje, as pessoas que me dão suporte são amigas mães, inclusive, sabe? As amigas que já eram mães, elas continuam porque elas... Mas refiz muito da minha realidade. As estratégias foram totalmente diferenciadas. Então, eu me coloquei num lugar também de muito mais empatia para entender a minha vulnerabilidade, as minhas questões, a do meu companheiro e também ligar o... Ou a gente liga, ou a gente releva o alerta umas coisas. É. Nossa, tu falou isso e pedir ajuda é muito difícil, né? É muito difícil. É muito difícil. Só que no estado de um estopim de exaustão, de cansaço físico, emocional, porque eu despiroquei completamente, sabe? No puerpério, numa pandemia, sem trabalho, dentro de casa, sozinha com a criança, porque meu companheiro saía para trabalhar. Eu explodi. E aí eu disse, galera, e vocês? Cadê vocês? Cadê vocês? Porque até enquanto a criança está na barriga, você é linda, você ainda vai para os cantos, as pessoas te dão um lugar para sentar. Quando tu está com a criança no braço, ninguém deixa tu sentar. Tu começa a ser uma leoa, tu começa a criar esse bicho que tem aí e diz assim, e aí, galera? Vai vir não? Beleza, eu vou. Sabe? Você não tem mais tempo, o tempo da galera não é mais o seu. Então, você começa a criar as suas realidades para poder continuar viva. Porque o que a galera faz com as mulheres em estado de vulnerabilidade, eu vou ampliar isso, é continuar o bonde e a gente sendo esquecida. Sim. A gente vai se atropelando, sendo atropelada e atropelando todo mundo. Ou seja, é um caos. É como se a mulher
né, não tivesse direitos. E faz todo sentido. Essa analogia do trem é muito boa, porque é exatamente isso. A gente vai ficando no caminho, a gente vai deixando de... E aí eu vou falar coisas banais, assim. A gente vai deixando de tomar uma cerveja. Eu nunca mais. A gente vai deixando de fazer coisas que para as pessoas é muito simples. E aí sempre tem alguém para colocar esse discurso, né? Essa nossa fala, que é um grito, num lugar de reclamação. Só que não é isso. A nossa bolha já diz um bocado. Eu espero que, por exemplo, a gente está aqui numa rádio pública falando, chegue para fora da nossa bolha, sabe? Isso. Chegue para além das pessoas que casualmente ouviriam esse tipo de conversa. Então, aquela tua amiga tá lá, puérpera. Sabe o que aconteceu comigo? Eu liguei chorando para uma amiga que tinha tido o filho dela hoje tem 10 anos, tá? Liguei para ela, mas muito amiga, muito querida, muito amada. Disse, amiga, me desculpa por eu não ter sido a amiga que eu achei, hoje vejo que eu deveria ter sido. Então, assim, se tu tá ouvindo isso agora, essa é a tua oportunidade de ser essa pessoa para aquela mulher que tu ama, que tu gosta, que tu admira. Então... Eu me aproximei mais da maternidade por conta desse sentimento, exatamente, de compadecer desse sentimento, assim, de ver as minhas amigas que estão lá, né, sendo mães, e aquela sobrecarga, tudo, e eu disse assim, não, velho, eu posso fazer alguma coisa, né? É tanto que eu pego os meus sobrinhos... Sempre pode, amiga. Eu pego meus sobrinhos nos finais de semana, quando ela quer sair, eu digo, amiga, quiser sair, me avisa, chego junto, né? Assim, o que eu posso estar fazendo... Eu sempre... Sim, eu acho que esse lugar de rede de apoio não é o que eu quero que você faça, mas é o que você pode fazer por mim. Exato. E acredite, aquele mínimo que você acha já é muito. Muito. Já é muito. Minha gente, o papo tá uma delícia, tá maravilhoso, mas precisamos dar aquela pausazinha para respirar. Vamos tomar uma água, né? Que a gente tá aqui só Bora. falando. E já a gente tá de volta. Olá, voltamos respiradas, porém os bastidores não param, né? Sim. E para fechar com mais leveza, depois de tantos questionamentos complexos, enfim. Para o último bloco, a gente pensou em trazer esses benefícios de vivenciar a vulnerabilidade, que ela acaba permitindo para a gente dentro do nosso universo. E eu acho, Nath, talvez tu possa trazer para tu o resultado do teu espetáculo. Enfim, como é que tu vivenciou isso depois de tantas exposições de vulnerabilidade, né, ali? Como foi esse final desse processo? Talvez seja um bom motivo para a gente entender essa exposição como uma coisa muito positiva. Sim, eu acho que é isso, né, que você falou. Assim, é muito fácil a gente trazer pontos juntamente com a vulnerabilidade negativos, entre aspas, né? E aí eu acho que é isso, assim, toda a história é muito mais fácil quando a gente traz uma tristeza, uma dor, né? É muito abre alas, né? E aí, quando a gente entende que o nosso processo, mesmo vulnerável, mesmo de tantas questões, ele pode e merece ser ressignificado, que nós, nesses corpos que ocupamos, a gente merece ressignificar e contar outros tipos de histórias, né? Porque o espetáculo ele é uma costura de histórias, né? A gente entende que a gente merece celebrar, né? E quando a gente acessa o estado da euforia, da alegria, do contentamento, da celebração, isso também é um estado de vulnerabilidade. Sim. O que é um ser alegre em seu potencial? É um ser que está aberto a viver, né? É um ser que está se expondo, está ali naquela vulnerabilidade de viver, acontecer. Se Então, permitindo, né? Vir isso. os sentimentos. Durante as leituras que eu fiz, esse era o ponto-chave, assim, que todo mundo trazia, né? Que a vulnerabilidade, o sentimento mais vulnerável é a alegria. Justo. Que você está ali trazendo sua criança, né? Você está ali com sua criança também. Você está ali
sem amarra, tá só se divertindo, está sendo feliz. E pegando mais uma vez o gancho da maternidade, a maternidade também me trouxe isso, sabe? Umas alegriazinhas bem genuínas, né? Isso, que a gente aprende com a criança. Sim, que a gente Com tinha aquele esquecido. corpo tão vulnerável. Nossa, eu não era uma pessoa que tinha contato com crianças, tá? Também eu fui não. mãe, assim, tipo, fui. Só quis. E aí, exatamente, quando eu me vi, eu e meu companheiro, chorando e pulando de alegria no meio da sala, porque o menino virou. Virar é sair da posição, tá, gente? De tipo, do pescocinho para cima, para fazer aquela cambalhotinha. Quando ele conseguiu fazer isso sozinho, a gente tava tipo, meu Deus, ele virou ligando para minha mãe. E, tipo, essas alegrias pequenas, genuínas e que só você que está vivendo ali, não interessa a muitas pessoas, sabe? Não muda a vida de ninguém. Não muda. Só da gente que está ali. Só da gente e da criança. E aí você começa a olhar para a vida mesmo, com outra perspectiva. Vocês falando aí, eu fiquei pensando aqui que a vulnerabilidade também traz esse lado mais leve, né? Quando a gente se permite viver dentro da companheiras da nossa vulnerabilidade, a gente consegue ficar menos angustiada, a gente consegue entender os nossos limites, a gente consegue ponderar um acontecimento, né? Amiga, eu creio muito nisso, que a gente traz uma leveza para um lugar que às vezes era só pesado. Trazendo uma coisa para o trabalho. Durante a pandemia, eu trabalho com audiovisual, e eu percebi que, assim, o que eu fazia na rua, eu não ia conseguir fazer naquele momento. Então, eu vou dar carga aqui nas minhas redes sociais e eu vou me colocar. Eu vou produzir conteúdo, eu ainda estava nesse frenesi da produção de conteúdo muito louca. E eu assumi o meu lugar de trabalho e eu me vi muito vulnerável. Porque eu não era a pessoa da frente das câmeras, eu era a pessoa de trás das câmeras. Mas aquilo me dava uma alegria depois de um tempo, me dava uma satisfação de entender que eu conseguia, né? E aí tinha gente julgando? Certamente. Mas aquilo já não me importava mais, porque eu entendi que tudo bem, eu não vou fazer perfeito. E aí uma das coisas que eu li que são maravilhosas é a gente entender que a vulnerabilidade traz a gente para esse lugar de inovação. E eu acho que é isso, a maternidade, voltando, me trouxe essas alegrias. A vulnerabilidade da maternidade trouxe pra gente essas alegrias do dia a dia, né, Nath? Uma coisa que eu estava pensando aqui também, que é muito libertador, né? Quando você se permite vivenciar a vulnerabilidade. Você se liberta de crenças, você se liberta de vários lugares da autocobrança, né? Então, assim, eu acho que, para mim, a vulnerabilidade foi algo muito, muito, muito importante para o meu crescimento como pessoa, como profissional e dentro das relações. Eu trazendo o profissional, né, esse lugar do trabalho, maior parte do tempo, iluminadora, né, trabalho com luz, faço luz de teatro, de show, e ainda é um espaço com muitos homens cis, muitos homens héteros, sabe, em sua grande diversidade, mas muitos homens cis e muitos homens héteros. E sempre me vi muito vulnerável nesse espaço que eu ocupo. Quis desistir mais do que desistir, várias vezes, porque essa limitação, né, até de imagem, era como se fosse proibido eu estar ali. Né? Uma menina, eu comecei há 10 anos atrás, uma menina tentando fazer uma coisa que homens fazem, que homens já estão ali há muitos anos na frente. Que a sociedade fazendo. diz, né? Que é o lugar do homem, Pois né? é. E aí, quando eu entendi que esse era meu espaço, que eu ia ocupar o espaço que me cabe, eu não estou ali para tomar o espaço de nenhum deles, mas sim ocupar o espaço que me cabe, eu comecei a entender que eles poderiam me ver como uma amiga e que eu sou amiga deles. E aí eu comecei a criar estratégias para favorecer a minha presença nos lugares. Porque eu não vou viver em constante estado de tensão, de medo, porque eu vou montar uma luz no teatro XY. Porque você sabe fazer, né? Você está ali, você minha sabe. gente, vamos distensionar. Para que eu vou ficar vamos ficar na vulnerabilidade, tipo, vamos ver se o coletivo vai dar conta disso hoje? Será que o coletivo, né, nesse lugar de uma montagem cheio de problemáticas, será que a gente junto vai atravessar isso que vai ser positivo para nós, enquanto equipe?
Vamos, não é melhor? Então, vamos distensionar. Vamos sair desse controle de quem manda, quem está acima, quem está abaixo. Porque a vulnerabilidade ela está enraizada com várias outras questõezinhas, né? Sim. Com ego, Sim. com vaidade, Orgulho. com orgulhos. E lembrar que tá todo mundo vulnerável, tá? Tipo, O uns tempo mais, outros todo. menos. O mundo é Mas o tempo vulnerável, minha todo. gente. Minha gente, o planeta Terra, ele está... Como vocês não ele querem pode explodir vivenciar? qualquer dia. Entendeu? Então, Pode assim, explodir qualquer dia. qualquer coisa pode acontecer. Então, vamos, Sim. né, olhar para isso com outros olhares. E eu acredito que quando a gente nomeia, a gente tem consciência e percepção, a gente começa, eu não quero não. E depois da maternidade, eu cansada. Eita, aí Aí é que eu digo, ó, eu irmãos, vou assumir minhas traz uma batalhas. cerveja. Na volta, Traz uma tu traz uma cerveja? cerveja? É, relaxa de teu boa. coração. Entendeu? Sim, eu acho que é isso, assim, é distensionar esse lugar. Acho que agora, sim, não é a vulnerabilidade pela vulnerabilidade, tá, galera? Assim, na minha percepção, é ter a consciência de estar vulnerável naquele ambiente, né? Traz pra gente esse lugar de dizer, peraí, eu tô, tudo bem, todo mundo tá, né? Eu só preciso, assim, dar uma distensionada, como a Nath falou, e me acolher. Uma das coisas que Surama levantou aqui, colocou aqui pra gente, é sobre essa prática da vulnerabilidade, que eu achei massa isso, porque uma das palavras é acolhimento, né? Se acolher. E acolhimento acabou virando uma palavra, né? A gente sabe. E então, mas assim, no significado genuíno, eu acho que é isso. É acolher, é entender, tá aqui dentro. Tudo bem, sabe? Às vezes a gente acha que o outro tá muito distante, né? E, velho, se tu trocar uma ideia com a pessoa 30 minutos ali, ou menos, tu vai entender que os dilemas são, às vezes, os mesmos, sabe? Então, eu acho que esse lugar de estar vulnerável e dessa troca traz a gente para esse lugar de, tipo, tá todo mundo bem, ou tá todo mundo mal. E aí, tá tudo bem também, Tá entendeu? todo mundo só construindo seus castelos Isso. e tentando ficar bem, porque eu acho que a humanidade quer Sim. estar bem. Eu quero viver bem, você quer viver bem. Tá todo mundo minimamente sobrevivendo e querendo viver. Uhum. E viajando na maionese, porque, velho, ninguém saiu dessa pandemia muito bem. Então, tá todo mundo nas suas construções. Às vezes, o que o outro me aponta é só um estado de vulnerabilidade dele, que ele não está sabendo lidar com a insegurança dele e só me ataca. Isso. Exato. Às vezes, ele está Diz mais muito vulnerável mais que eu. Quando a gente ataca o outro, diz muito mais sobre a gente do que sobre o outro, né? Esse é um clássico, né? Esse é um clássico, porque é mesmo. Assim, a gente... eu acho que as redes sociais colocaram uma lupa nisso, assim. O tal do hater. Velho, o hater é isso, velho. O cara, ele só quer atacar porque existe um incômodo ali, né? E aí, uma coisa que é muito massa, mudando completamente de assunto, tá? Ela fazendo o papel dela. Mas é que eu queria muito ouvir, Nath, sobre isso, porque eu achei muito bonito essa fala e eu acho que ela talvez tenha muito a acrescentar, até nesse papel da maternidade, sabe? Eu vejo muito isso também, que a vulnerabilidade é esse colocar-se em movimento para criar. Então, eu queria que tu falasse um pouquinho, Nath, dessa tua vivência de uma maneira geral, sobre movimento, sobre esse lugar de vulnerabilidade, da vulnerabilidade te colocar em movimento, te trazer para a ação. Engraçado que tu tá falando isso assim, porque teve uma pessoa que, quando eu comecei a postar sobre o Corpo Luz, que foi o projeto que culminou, né, nesse espetáculo, uma amiga minha, que é mãe de 3 crianças, hoje mais velhas, mandou uma mensagem para mim assim: mulher, tu é doida? Como é que tu inventa de fazer um projeto com a Dara com 1 ano e sei lá quanto? Eu, no primeiro ano, 2 primeiros anos do meu filho, eu não fiz absolutamente nada, porque eu não conseguia. Aí eu respondi a ela: se eu parar, eu não consigo mesmo. Então, se eu continuo, Porque, minha gente, se não é sobre continuidade, não é nada. Continuidade é movimento, é gerar calor, é gerar, né, a ciclicidade do tempo. Então, se eu paraliso, eu não vou contar nada, nenhuma história diferente. Então, eu consigo... É isso, né? Movimento é uma coisa muito engraçada mesmo. Eu consigo me conectar com o movimento
principalmente nesse momento que eu vivi, num lugar de muita... E não leio essa palavra, porque essa palavra também caiu, né, coitada. Mas um lugar de muita cura, de muitas dores, porque eu olho para elas. Sim. Tinha dia que era quase impossível, mas eu ia. Ia com a Dora na cintura. Fazia menos, mas não deixava Fazia de fazer, menos. né? Não foi um projeto, por exemplo, que eu fiz se eu realmente tivesse plena, num estado pleno. Ele não saiu como eu queria. Ele não foi como eu mentalmente, emocionalmente planejei, mas ele saiu. E é isso, é sobre fazer. E não fazer perfeito. Isso, não é? Porque eu saí de onde eu vivo, que é por trás, né, das câmeras, é por trás dos holofotes, né, como o povo diz. E estou aqui na frente agora que eu não vou saber fazer. É claro que a minha experiência vai me dar suporte para eu fazer. Talvez não seja como fulana, né? Mas o movimento vai me gerar isso, né? Essa consciência. Minha gente, o papo tá massa, mas precisamos encerrar. Nath, queria agradecer a sua presença aqui, ter aceito o convite. Foi uma troca incrível. Descobri que eu já lhe conheço, foi maravilhoso. E é isso, assim, foi muito massa, né, ter você aqui. E enriquecedor, sem sombra de dúvidas, né, para mim. E eu acredito que... Com certeza. Obrigada mesmo, Nath. Eu sabia que essa troca ia ser massa. Queria te agradecer vocês, né, por tudo. Foi um prazer abrir essa roda e trocar aqui com vocês. Espero que você que está ouvindo também a gente tenha aproveitado como a gente aproveitou por aqui. E é isso, Nath, tuas considerações finais aí. Eu agradeço muito esse espaço. Eu sempre luto pelo lugar de fala, assim, sabe? Eu acho que a gente tem que contar as histórias. E é isso que eu... Acho que a minha militância de vida é sobre o que a gente conta e que a gente precisa falar, né? Então, esse é um lugar, esse é um espaço, um território. Então, agradeço muito a todo mundo pela iniciativa, né? Pelo projeto de vocês. E que essa conversa aqui hoje chegue nos coraçõezinhos por aí. Ô, Nath, e quem quiser te acompanhar, onde é que te encontra? Eu estou só no Instagram e no WhatsApp. Qual é o teu Instagram? Meu Instagram é @Nathalie Revoredo. E já pegando o embalo, sigam a gente nas redes sociais, porque a gente está postando lá caixinhas, a gente tá sempre vai interagir com vocês. Quem tiver dúvida, quem quiser mandar história, quem quiser participar de alguma forma, sigam a gente. O meu @ é surama.negromonte. É isso mesmo, minha gente. Para me acompanhar lá nas redes sociais é @IlanaCosta_. Ilana normal, tá? Com I. E é isso. É isso. Que feliz. Estou muito feliz, né? Chegamos ao fim do nosso programa, do primeiro programa. E fica ligado que aqui no próximo programa a gente vai querer saber se profissão tem gênero. Vai ser uma conversa massa e uma ótima oportunidade de ressignificar o nosso jeito de olhar para o mercado de trabalho. Então, não perde, que vai ser massa. Essa é uma produção da sociedade civil com o apoio da Fundação de Cultura da Cidade do Recife e Secretaria de Cultura do Recife, através do edital de ocupação da Freicaneca FM. O programa Ser Mulher é idealizado por Surama Negromonte. Direção e roteiro. Surama Negromonte. Produção geral. Carol Pires. Apresentadoras. Surama Negromonte. E Ilana Costa. Captação. Recreative Lab.